Essa é a parte número 7. Então vocês compreenderam o plano. Satanás usava judeus para impedir com que a palavra fosse pregada, aos judeus. Sabia que não ia conseguir barrar isso, mas ele queria enganar quantos fosse possível. Assim que ele viu que a palavra começou a ir para os gentios e eles começaram a crer, então Satanás começou a usar os judeus, não só para impedir a pregação para os judeus, ele começou a usar os judeus para impedir com que a pregação fosse até os gentios. E como ele fez isso? Não existia Novo Testamento formado, o Novo Testamento estava sendo ainda formado, o que eu chamo de tempo de transição das alianças. Muitas pessoas precisavam do templo erguido, precisavam de ainda continuar nas coisas da antiga aliança. Os judeus que aceitaram Jesus não poderiam largar a circuncisão, lembra? Mas tinham que entender que o sumo sacerdote terrestre não tinha aquele valor para Deus e sim o celeste que estava no céu. Então, tem os estudos de Hebreus que eu já explico isso. E como não tinha Novo Testamento escrito, eram as cartas dos apóstolos que estavam ainda sendo escritas, e a carta deles é um cálculo, uma equação feita da lei, do Salmo e dos profetas. O que eles tinham na mão ali era a lei, o Salmo e os profetas. E aí surgiu o Novo Testamento, do que a lei, o Salmo e os profetas falavam. É assim que nós temos que fazer hoje. E aí Satanás se aproveitava disso. Usava os seus ministros falando de Cristo ainda, mas eles não eram de Cristo. Eles penetravam igrejas como Gálatas, até Romanos. Você vai ver que Romanos não estava sofrendo como estava sofrendo Gálatas, mas Paulo já deixou ali um antivírus, né, vamos dizer assim, um antivírus em Romanos. A igreja de Coríntios um pouquinho era atacada, mas a que mais foi atacada foi Gálatas. Aí eles entravam lá na igreja, falava que o que Paulo falava não tinha conexão com o que Moisés falava, que Paulo era um apóstata da lei, e eles mostravam versos escritos literalmente na Torá. Então os gentios olhavam aquilo e sem muito entendimento, poderiam ter, mas não estavam estudando o quanto devia. Eles olhavam e falavam, realmente, está escrito aqui, uma descendência de Abraão, até os estrangeiros vão ter que se circuncidar para fazer parte de Moisés, da aliança e tal. Eles ainda não tinham compreendido as coisas, né, muito bem. Aí Paulo começa a mostrar coisas espirituais, usando a lei e tudo mais. Então Satanás se aproveitava disso. Depois a igreja avançou com muitas tribulações, a palavra foi para os gentios, e aí Satanás começou a usar os judeus, impedindo esses judeus, né, apóstatas, para impedir com que a palavra alcançasse muitos dos gentios. E mesmo assim ele não conseguiu matar muita gente pela letra, mas mesmo assim não conseguiu impedir isso, e ele sabia que não ia conseguir. A palavra foi para os gentios, e aí ele teve que usar várias perseguições, inclui um monte de coisas. Por que eu falei tudo isso? Porque você está vendo, você está visualizando, podendo visualizar, ainda que não tem desenho, não tem mapa, não tem nada, seria ótimo se tivesse, mas você está podendo visualizar mentalmente um mapa mental da época em que Paulo escreveu as cartas. Então você pode ver que alguns dos textos que ele escreveu, principalmente esse de Romanos 13, são textos de transição de alianças. Ele não escrevia para todas as gerações fazerem o mesmo, porque senão tudo que ele escreveu teria que ser obedecido à risca. E não pode ser, porque eram coisas a respeito da época de transição de alianças. Qual é a prova disso, Luiz? Eu já expliquei na parte número 6, não já? Que hoje existe governadores, etc. e tal, que foram levantados por Deus, mas não para vingar os que praticam o mal. Eles são vingadores contra os que praticam o bem, de maneira que isso não se encaixa com o que Paulo falou em Romanos 13. De maneira nenhuma. Agora, existe a vontade em que Deus... Existe o caso em que Deus permite, que é pela sua vontade permissiva, que se levante pessoas para fazer o contrário do que está escrito em Romanos 13, para castigar os que praticam o bem. Então aí você vê que é um caso em que Deus quer provar os corações para ver se você vai realmente seguir a Deus ou não. Entende? É mais ou menos assim.
Então você vai ver que Romanos 13 não pode ser usado para convencer a você a ser participante de coisas dessa terra. Paulo fala que um soldado que quer agradar ao seu Senhor não se prende em coisas dessa terra. E política são coisas dessa terra. Nossa cidade está onde? No céu. Aqui você é o quê? Peregrino. Não significa que você não precisa votar, que você não precisa cumprir leis, que você não precisa... Não significa nada disso. Tem gente que é mestre em torcer a sua palavra. Você vai ser omisso se você não fazer o que tem que fazer. Você vai ser omisso, você vai pecar por omissão, você vai cruzar os braços e esperar o mal vir. Só porque dizem que o cenário desse mundo não vai mudar, e não vai mesmo, e eles mesmos sabem. Então vamos cruzar os braços e esperar o mal vir. Isso daí, toma cuidado com essas falas. Isso é falácia. O cristão não cruza o braço e espera o mal vir. O cristão tem um campo para lutar. Tem pessoas que pensam que Deus está preocupadíssimo na edificação do Brasil, na melhora do Brasil. E é Brasil, mas por que Brasil? Por que só o Brasil? Por que Deus não está preocupado com as outras nações? Com o Iraque, com o Irã, com, por exemplo, a Rússia, onde severamente é proibida a palavra de Deus. Tem pregações, tem igreja, mas é tudo monitorado, é uma coisa que... E a maioria dos lugares são proibidos. A Alemanha, tem outros países que eu não mencionei e são proibidos. Por que Deus não está preocupado com isso daí? Só com o Brasil, com a melhora do Brasil, etc e tal. Deus não está preocupado com a edificação do Brasil. Nem um pouco, Ele está preocupado com a edificação da igreja. E você pode estudar a palavra, pode compartilhar, pode fazer o seu trabalho. Aliás, Paulo disse que nos últimos dias nós seria dias trabalhosos. Por quê? Aí você vê a lista lá. Se seriam dias trabalhosos, qual é o seu trabalho? Pessoas estão desanimadas porque não têm trabalho. Não compreenderam isso. Qual é o seu trabalho? O seu trabalho não é ir no Facebook, no Instagram, falar vote, sei lá quem você queira votar, e dizer o porquê, e aí citar textos bíblicos. Isso não é seu trabalho. Você não está colaborando com nada para a edificação. Você pode discordar, não com textos bíblicos. O seu trabalho, sim, você pode orar a Deus, para que a palavra de Deus não seja impedida de ser pregada, nesse sentido. Mas você não pode orar para melhorar um cenário ou adiar uma coisa que vai ser inevitável. Deus não está preocupado em adiar. Vamos supor, entenda comigo, tem pessoas que torceram tudo que eu falei e eu não sei onde está a cabeça dessas pessoas. Bolsonaro ganha. E eu queria que ele ganhasse. Eu queria, se eu estivesse no Brasil, pudesse não votar em ninguém, eu não votaria em ninguém. Com a consciência tranquila. Sabe? A pessoa falando que eu estou pecando por omissão, que eu não estou fazendo nada pelo Brasil, e eu não estou querendo exercer uma cidadania terrestre, só estou querendo pensar nas coisas do céu, é um crente alienado, se desvia disso daí que você vai ganhar muito mais. Mas está aí, né? Se fosse para votar, votaria no Bolsonaro, ele ganha, o que acontece? Ele vai fazer o que ele diz que quis fazer. Em um vídeo, eu falei que o Bolsonaro queria acabar com a homossexualidade. Aí as pessoas, de tudo que eu falei, de tudo que eu ensinei, de tudo que poderia comentar, ficou nesse ponto. Bolsonaro nunca disse isso. Bolsonaro não sei o quê. Gente, olha o contexto geral do vídeo. O homem é contra essas coisas. Se ele pudesse acabar com isso, ele acabaria. E ele vai tentar fazer isso. Na mente dele, ele vai tentar fazer isso. Ele não tem uma mente iluminada pela sabedoria do céu, iluminada por profecias. Na mente dele, ele vai tentar fazer isso. Ele não fala isso porque ele vai preso. Ele não pode pregar contra espiritismo, ele não pode pregar contra muitas coisas. Ele não pode falar contra. Por quê? Ele não ganha eleição assim. Agora, ele falou coisas que são óbvias, coisas que realmente vão trazer melhoria para o Brasil, se não existisse profecias. Ele ganha, ele vai tentar fazer essas coisas e Deus vai agora falar, eu vou trabalhar no meu cenário para mostrar para esses crentes que a minha palavra é que prevalece.
vai ficar pior. O que você está vendo vai piorar. Pornografia infantil vai ficar pior, com Bolsonaro lá, presidente. A corrupção ali, corrupção aqui, vai piorar muito mais. Com o Bolsonaro lá. Acorda. É isso que eu quero dizer. E ao invés de pessoas que se acham temente a Deus estarem visualizando tudo isso e ver cristãos dormindo, preso em redes sociais, em política, em debates, preso nisso, e compartilha, e fala, e debate, explica e tal, e fica só nisso. A vida praticamente é isso agora, né? Tem pessoas que usam até texto de Eclesiastes. Há um tempo debaixo do céu determinado para todas as coisas, debaixo do sol. Tempo para isso, tempo para aquilo. Agora é o tempo da política. Não tem limite, né? Não tem fim. Ai, a pessoa dessa tá acordada? Quando? Pessoas temente a Deus, ao invés de estarem vendo isso, olhar a igreja de Cristo e falar, não, peraí, não está certo. A igreja tem que ter outro tipo de luta, é outro método, não é aí no meio da política. Isso é coisa da terra. Aqui nós somos peregrinos. E não misturar as coisas e repreender a igreja para que ela busque a Deus? Não. Está fazendo vídeo para repreender cristão que fala que existe cristão que política e que diz que cristão e política não se mistura, e isso não pode porque isso é uma falácia, isso é ser um crente alienado. Vê bem. Qual que está agradando mais a Deus? Será que Deus está lá no trono, olhando a igreja dele, se santificando, estudando a palavra, estudando Apocalipse, se esforçando, já com um monte de tribulação? Aí na hora da eleição, Deus fala, vamos lá, o cristão fiel vai melhorar o Brasil, é isso que eu quero, vou responder as orações. Aí o cristão não vota, não quer participar dessas coisas, sabe o que vai acontecer, entende que o seu campo de lutar é outro, e não participa. Aí Deus fala, poxa vida, não entendeu que está lá no mundo, tem que votar, que eu quero melhorar o Brasil, não entendeu que eu quero adiar o mal que vai vir, não entendeu, olha lá, agora não vou fazer nada agora também, agora o Brasil vai sofrer, agora, sabe? Meu Deus do céu, é virgem que está dormindo, com azeite, né? Deve estar dormindo com azeite porque deve conhecer profecia. Mas é isso que eu quis dizer nos vídeos, nosso campo de lutar, nosso método de lutar é outro. Não ficamos presos com as coisas da terra. Cristão alienado é cristão que só usa o nome de Deus, fala da palavra para o seu próprio bem, não se importa com a igreja. Se importa com a igreja, se importa com as coisas do mundo, com a política, porque não está de olho nos irmãos para fazer eles voltarem para a Escritura. Quando a igreja de Cristo estava sendo perseguida, Cristo tinha acabado de morrer. Eles estavam sendo perseguidos. Eles poderiam se reunir lá todos os dias, no cenáculo, etc., em qualquer outro lugar, se reunir todo dia em oração, no partir do pão, e para que Deus mudasse ali, colocasse um governador mais mansinho, sabe, lá em Roma, mudasse o imperador para que viesse os dias bons para eles pegarem a palavra. Eles não estavam reunidos para isso. Eles estavam reunidos para obedecer o que Cristo falou. Do céu vai vir o Espírito Santo, a chuva, vocês vão ter poder e vão pregar a palavra em meio a perseguições. Isso é o campo de luta do cristão. É isso daí. Não é ficar esperando que alguém vai vir governar e vai adiar as coisas, adiar o que é inevitável, etc e tal. Eu vou deixar só mais um pedacinho do vídeo, parte 8, não deu para terminar na parte 7, senão eu vou ter que dar um corte no vídeo aqui agora, é só 15 minutos. Só mais um pedacinho do vídeo para parte número 8, aí a gente termina.